Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio agora e por todo sempre. Amém? Hoje nós tivemos uma escola bíblica, onde o tema foi Olhando Abaixo da Superfície. E eu estava ali vendo o pastor dando essa aula, eu falei, rapaz, será que vai ter necessidade de eu pregar? Porque é basicamente o mesmo tema. E não é coincidência, é providência. Viu? Deus, Ele tem agido com providência em nossas vidas e Ele tem colocado desafios para nós como igreja do Senhor e Ele tem colocado muitas outras coisas para nós como igreja do Senhor. E uma dessas coisas, ontem eu me senti desafiado, o pastor me desafiou e eu quero desafiar os irmãos que cantam para juntar-se comigo e formarmos o quarteto da Igreja Bíblica Congregacional Morada dos Pássaros. É um decreto que partiu do coração do pastor, mas eu creio que quem colocou no coração do pastor foi o Eterno, foi Deus. Então, meus irmãos, vamos orar e vamos pensar nessa proposta de vida que Deus tem nos dado para formarmos o quarteto bíblico congregacional. Foi maravilhoso ontem ouvir aqueles 4 homens cantando aqui, cada um de uma igreja, cada um de um ministério diferente, mas juntaram em torno de um só propósito, que é louvar e honrar o nome do Senhor. Portanto, cabe a nós também como igreja fazer este apreço ao Senhor. Oi? Temos demais. Graças a Deus, Deus abençoou essa igreja com tantos talentos, tanto na área da música, quanto na área da pregação, quanto na área da dedicação, quanto na área do cuidado. Então, nós temos que usufruir desses talentos para louvor da glória do nosso Pai, colocar em prática. Bem, são 11h03, eu tenho mais ou menos uma meia horinha para falar o recado de Deus para vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, compartilhar com o coração de vocês. E para isso eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias, se sentado como estamos com reverência. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá no capítulo 19 de João, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 17 até o verso 30. João 19, do 17 ao verso 30. A minha versão é revista e atualizada. Amém? Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá para se cumprir as Escrituras.
Repartiram então entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e sua irmã, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos conceda a graça de compreendermos o que esse texto está dizendo para os nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, de uma maneira ímpar. Nesta manhã nós queremos colocar no teu altar, ó Deus, os nossos corações, as nossas vidas, a nossa oferta de amor e o nosso sacrifício. Receba, Senhor, no alto céus, não olhando as nossas limitações, mas nos abençoando, ó Deus, nos conduzindo com a tua destra poderosa, para que nós possamos testemunhar do teu amor, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia compreender que necessitamos de um estado santo para poder estar na tua presença. Nesta manhã nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e agradecemos por tudo o que já ocorreu neste culto. Agora fale aos nossos corações. É a oração que eu faço em nome e por amor ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Meus irmãos, o texto desta meditação traça exclusivamente os momentos cruciais da crucificação do Senhor Jesus. O versículo 17 indica o Senhor Jesus tomando sobre si a sua cruz e dirigindo-se ao monte chamado Calvário. A lei romana exigia que o condenado carregasse a sua própria cruz. E os evangelhos sinóticos apontam que o Senhor Jesus levou a sua cruz até o portão da cidade, mas devido aos altos flagelos que ele sofreu, ele, com a perda de sangue, com a fraqueza devido à desidratação, porque se nós observarmos, nós vimos na nossa lição que ele foi ao jardim do Getsêmani. E o Senhor, ele foi preso na madrugada, e a partir daquele momento, a partir daquele período, ele não comeu ou bebeu. E o Senhor, não conseguindo suportar o peso daquela cruz, ele contou com a ajuda de um certo sirineu chamado Simão. O que nós vemos a partir do verso 17 é o processo pelo qual o Senhor Jesus haveria de passar, segundo os profetas, para retirar o pecado da vida de todos aqueles que nele crescem. O texto em si, meus irmãos, destaca o Senhor Jesus saindo da presença de Pilatos, indo para o Calvário, cumprindo todo o ritual de expiação, a crucificação. O título descrito no cimo da cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, no verso 19, é uma alegoria provocativa aos que o condenaram. Mas também se trata de uma grande verdade descrita para que o mundo pudesse saber que ali naquela cruz, ali pendurado naquele madeiro, estava o Rei dos Reis
o Senhor dos senhores. A distribuição das suas vestes entre os soldados era outro cumprimento das Escrituras. E o Senhor Jesus, ao ter suas vestes repartidas, conforme está narrado nos versos 23 e 24, ele trouxe ao mundo o que o salmista escreveu: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Essa parte do evento, meus amados irmãos, representa a redenção que o Senhor Jesus oferta ao mundo. Um ato que simbolizou o caráter humilde de Cristo Jesus nosso Senhor. O caráter humilde de Cristo ao ser despojado, ao ser exposto à sua dignidade, um gesto que homem algum suportaria. Um gesto em que um ser humano normal jamais iria suportar tamanho despojo, tamanha vergonha. O despojamento das vestes do Senhor Jesus também simboliza o despojamento da dignidade perante os homens. O Senhor Jesus tornou-se marginalizado e desprezado ao tomar a cruz sobre si. A Bíblia fala da túnica sem costura, no verso 23. É um símbolo da integridade do Senhor Jesus, é um símbolo da integridade da igreja do Senhor Jesus. Cristo e a igreja são uma unidade. Nós não podemos partilhar de Cristo sem partilhar de nós mesmos. Nós não podemos partilhar de Cristo sem partilhar da igreja que representa Cristo aqui na terra. Não podemos apresentar Cristo para o mundo sem nos apresentar como sacrifícios vivos. Cristo e sua igreja são um, como Ele o é com o Pai. Cristo e sua igreja é uma unidade, assim como Ele é uma unidade com o Pai e com o Espírito Santo. A túnica sem costura, meus irmãos, está associada à linhagem real de Cristo, está associada aos seus ofícios. Naquele momento, os acontecimentos não aparentavam importâncias para os romanos, não aparentavam importância para os demais espectadores. Para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, tem um grande e especial significado esses feitos, esses gestos. Os homens, até hoje, têm tratado o Senhor Jesus com desrespeito. E não é novidade ver pessoas despojando o corpo do Senhor Jesus. Alguns assim o fazem, às vezes, meus irmãos, por ignorância. Outros o fazem deliberadamente. Todavia, o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas é assustador. Mas o que vemos realmente no Senhor Jesus neste momento? E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, diz o verso 25. O versículo descreve aquelas pessoas que estavam junto à cruz naquele momento crucial, significando que o amor e a lealdade daquelas mulheres ao Senhor Jesus era de fato. E este fato foi retribuído pelo Senhor Jesus quando ele aponta para sua mãe e declara a João, seu filho, numa clara referência de que não a abandonaria, que não a desampararia. A igreja nascente recebe uma missão: cuidar uns dos outros sobre o mais profundo sofrimento. E o Senhor Jesus, ele é bem enfático quando ele diz: no mundo passareis por aflições. Ele é enfático. Ele dá
essa incumbência à nova igreja que estava se formando ali ao pé da cruz, de cuidar uns dos outros, sob o regime do sofrimento. Muitas pessoas querem se alegrar, muitas pessoas querem determinadas coisas que não estão nas Escrituras. Mas devemos sim nos alegrarmos. O salmista fala: alegrei-me quando cheguei à casa do Senhor, quando disseram vamos à casa do Senhor. E é motivo para nós estarmos hoje aqui, sorridentes, alegres, felizes, porque nós temos um sacrifício vivo perante Deus, que nos representa, que nos salva e que nos justifica. O versículo descreve aquelas pessoas que estavam ali ao pé da cruz. E o Senhor Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E naquele momento, o Senhor Jesus provê para sua mãe um amparo. Uma vez que os seus irmãos, e prestem atenção, o Senhor Jesus tinha irmãos, e os seus irmãos não sentiam nenhuma simpatia pelo nosso Salvador. Posteriormente, eles veio a se entregar ao Senhor Jesus. Posteriormente, eles se renderam o espírito ao Senhor Jesus. Mas antes desses acontecimentos, os seus próprios irmãos não tinham nenhuma simpatia pelo nosso Salvador. O discípulo amado estava ali aos pés da cruz, e neste momento ele recebe do Senhor Jesus a incumbência de cuidar da sua mãe. E o Senhor permitiu a nós, e vamos ver neste evento, ele permitiu a nós ver duas características distintas sobre a sua vida. E a primeira distinção é a sua abnegação. Antes da consumação dos fatos, o Senhor Jesus, estando na cruz, ele roga. E em primeiro lugar, o rogo do Senhor Jesus foi pelos seus inimigos. O Senhor Jesus não pensou em si, ele pensou em mim, ele pensou em seus inimigos. E olha o que o Senhor Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor do Senhor Jesus, a abnegação do Senhor Jesus, o levou a salvar um malfeitor, quando, atendendo ao clamor deste malfeitor, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43, parte B do versículo. O Senhor Jesus provou o seu amor para sua mãe, não a deixando desamparada, expressou seu anseio por Deus e só veio pensar em si. O Senhor Jesus só pensou em si quando tudo estava consumado. E aí ele se volta para os que o crucificaram e diz: tenho sede. Todos esses fatos, meus amados irmãos, foram voluntários. O Senhor Jesus, ele foi para a cruz do Calvário por livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário para cumprir cabalmente a missão que o Pai lhe deu. A missão do Senhor Jesus era morrer por pecadores como eu e como vocês. Esta era a missão do nosso Senhor. O profeta Isaías descreve o servo do Senhor e ele diz: procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muitos pasmarão ao vê-lo, e causará admiração entre as nações. Isaías 52, 13 ao 15. E já no verso 7 do capítulo 53 de Isaías, ele relata a humilhação e a opressão que o Senhor Jesus viria a sofrer como Cordeiro de Deus. E ele diz que o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. O Senhor Jesus cumpriu cabalmente tudo o que Deus havia programado. Ele cumpriu item por item, detalhe por detalhe, e não deixou nada
nada faltar no seu sacrifício vicário. O altruísmo do Senhor Jesus foi do tamanho da sua grandeza. E notem-se que nós não podemos mensurar, e nós vimos aqui na escola bíblica, nós não mensuramos o tamanho do poder de Deus, nós não mensuramos a grandeza de Deus, e nós não mensuramos a grandeza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus perde sua vida para ser o resgatador. O Senhor Jesus se coloca como penhor, como substituto para as nossas transgressões. O Senhor Jesus substitui o homem, colocando-se debaixo da ira de Deus. E na escola bíblica nós vimos que o Senhor Jesus sorveu o cálice da ira de Deus por nossa causa. O Senhor Jesus, ele sorveu esse cálice, meus irmãos, para trazer-nos a salvação e a justificação, e para todos aqueles, não só para nós, mas também para todos aqueles que nele crer na suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a primeira característica que o Senhor Jesus deixou transparecer ali na cruz, a sua abnegação. A segunda característica que o Senhor Jesus deixa transparecer na cruz do Calvário, nós veremos neste evento, é a sua natureza humana. A natureza humana do Senhor Jesus. Se nós retrocedermos um pouco antes da sua crucificação, e ele estando no jardim do Getsêmani, e esse jardim significa lugar de prensar oliveiras, ou prensa de oliveiras, nós vamos ver o Senhor Jesus aflito em oração, e nessa sua aflição, o Senhor Jesus chega a suar sangue. A sua angústia foi grande, a sua agonia foi extrema, e foi tão extrema que a Bíblia relata que ele suava sangue e água, gotas de suor misturando-se com sangue. As gotas caíam ao chão em uma prévia de tudo aquilo que haveria de acontecer na cruz do Calvário. O nosso Senhor reagiu de um modo bem diferente de qualquer um de nós reagiríamos. Ele, sentindo a dor dos açoites, não esboçou reação. E ao receber aquela coroa, a coroa de espinhos, manteve-se calado. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, e teve sobre os seus ombros aquela pesadíssima cruz que era para nós. O Senhor Jesus sofreu o sofrimento que era nós. O Senhor Jesus agonizou a agonia que era nossa. O Senhor Jesus enfermou para comprar a nossa alma por um alto preço, preço de sangue. O Senhor Jesus, ele pagou na cruz a dívida que nós tínhamos com Deus. A dívida foi paga. E observe que o Senhor Jesus, ele pagando esse alto preço, ele sentindo o desprezo dos homens, ainda assim, ele olha para os que estão ao seu lado. E os que estão ao seu lado diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E o Senhor Jesus sentiu o desprezo dos homens, mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que sentiu também o abandono de Deus. Foi como o pastor estava falando na escola bíblica, Deus momentaneamente virou o rosto. E isso para o Senhor Jesus foi a mais extrema agonia que ele pôde passar. Foi aquele momento crucial quando Deus o deixa ali na cruz. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Senhor, sendo o Criador de todas as coisas, irmãos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que se fez sem ele se fez. Conforme João 1:3, ele teve sede. E o que deram de beber ao nosso Senhor? O que deram de beber
ao nosso Senhor, é para nós refletirmos, irmãos, é para nós refletirmos o que deram de beber ao nosso Senhor. O Senhor Jesus é Criador de todas as coisas. O Senhor Jesus é o mantenedor de todas as coisas, mas o que deram de beber a Ele? O Senhor Jesus simplesmente sorveu o cálice da ira de Deus. Este ato abriu as portas para a redenção do ser humano. Ao sorver o vinagre, o Senhor Jesus finaliza a sua obra sacrificial. Davi cantou o lamento do Messias, no Salmo 69. E ele diz: a minha alma, na minha sede me deram a beber vinagre. Verso 21. Na cruz o nosso Senhor Jesus não achou quem o consolasse. A desonra partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi inútil. Meus irmãos, as Escrituras estavam se cumprindo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor permitiu a nós vermos neste evento a sede por Deus, a sede que inundaria a sua alma. Os filhos de Corá descrevem bem esta sede por Deus no Salmo 42, quando ele diz: como suspira a corça por correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Neste evento, meus irmãos, nós vemos o Cordeiro de Deus, suspirando por água. Neste evento, meus irmãos, o Senhor Jesus está desejoso de realizar a vontade de Deus. A sua sede perdurou até Deus se voltar para ele. A sua sede perdurou até o momento em que Deus concedeu a ele as nossas vidas, concedeu ao Senhor Jesus vidas e permitiu que entrássemos na presença dele e fôssemos purificados, resgatados e fôssemos salvos pelo seu sacrifício. Foram 3 horas de trevas densas, e nós vimos também na escola bíblica alguns acontecimentos na crucificação do Senhor. E um desses acontecimentos foram densas trevas, trevas tão densas que alguns teólogos dizem que dava até para tocar nessas trevas. Foram trevas tão densas e tão duradouras, como se fosse uma eternidade de trevas. Foram apenas algumas horas. A sede do nosso Senhor representa a agonia dos que se perdem. Lucas descreve essa representação no capítulo 16 e verso 24. Ao clamar tenho sede, o Senhor Jesus quebrou as correntes através do seu sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a sede do nosso Senhor Jesus culminou com a consumação da sua missão. Podemos entender que, ao ter sede, o nosso Senhor mostrou a nós que na cruz estava um homem de carne e osso. Embora ele sendo o próprio Deus, ele despojou de si mesmo, indo voluntariamente para a crucificação. E a crucificação do Senhor Jesus abriu definitivamente o caminho da salvação para uma humanidade caída, mergulhada no pecado. O que tem abaixo da superfície, pastor, é justamente isso. A humanidade mergulhada no pecado. E o Senhor Jesus sacrificando a sua vida para trazer salvação a esta humanidade. Imagine, meus irmãos, nas mãos dos soldados romanos, uma esponja embebida no vinagre. Veja o que isso significa em seu coração e entenda por que tudo isso foi necessário. Pergunte a si mesmo. Veja o que significa isso em seu coração. Veja por que tudo isso foi necessário.
O Senhor Jesus solveu o cálice da ignomínia, o que era para nos humilhar, o que era para nos degradar, Ele recebeu sobre si. A desonra, a vergonha, a humilhação da humanidade, Ele solveu quando levaram à sua boca aquela esponja embebida em vinagre. Colocaram na boca dele, ele virou o rosto, porque era tudo isso que aquilo representava naquela esponja. Era a vergonha, era a humilhação, a degradação da raça humana. Mas ainda assim, ao contrário de Pilatos, o Senhor Jesus é sim o Rei dos Reis. Lembra que Pilatos colocou aquela placa em 3 idiomas, dizendo Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus? Era uma provocação aos que condenaram o Senhor Jesus. Mas era uma grande verdade e continua sendo uma grande verdade para as nossas vidas, porque o Senhor Jesus é sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele consumou o seu sacrifício por amor, dedicado a pessoas como eu e como vocês. O Senhor Jesus cumpre a tarefa da cruz. A obra redentora foi completada, o penhor da nossa vida foi pago. A cruz agora, ela está vazia. Todos os eventos seguintes, a partir deste momento, são definitivos para o homem redimido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há mais quem nos condene. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, foram transformados em novas criaturas. Então, meus amados, só nos resta nos regozijarmos, nos alegrarmos, colocar um sorriso no nosso rosto e dizer, com toda a nossa fé, se Deus é por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, quem será contra nós, irmã Regina? Ninguém. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, que essa palavra possa fazer nos vossos corações uma grande reflexão, que vocês possam refletir nessas palavras. Você que tem nos acompanhado aqui nas redes sociais, sintam-se abraçados por nós, sintam-se no nosso meio, e que esta palavra possa nos abençoar nesta manhã, neste dia e em todo o resto da nossa vida. Nós vamos orar, fechamos os nossos olhos, curvamos as nossas mentes, nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ouvimos a tua palavra, Senhor, e nos alegramos porque sabemos, ó Pai, que o sacrifício do Senhor Jesus foi por pessoas como nós. Nós queremos bendizer o teu santo nome, ó Deus, e agradecer por todos os momentos passados aqui nesta manhã, na Igreja Bíblica Congregacional. E queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos conduza para os nossos lares, debaixo da tua proteção, dando-nos, ó Deus, a força necessária para retornarmos à noite, para cultuarmos o Senhor, continuarmos este culto maravilhoso na tua presença. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, e supra as nossas necessidades físicas e principalmente as nossas necessidades espirituais. Que nós possamos aprender, ó Deus, a termos mais de Cristo e menos de nós mesmos. Que nós possamos aprender, ó Deus, a estar aos pés da Santa Cruz do Senhor Jesus, rendendo-lhe louvor, rendendo-lhe graças, dando a Ele e à Santíssima Trindade o louvor que é devido. Nós pedimos nesta manhã, ó Deus, derrama suas bênçãos, perdoa as nossas limitações, os nossos pecados. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, são 11h35, eu agradeço a todos pela paciência e nas orações silenciosas estaremos despedidos. Agradeço os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, curta, compartilhe, comente,
mande este vídeo, esta mensagem para outras pessoas, para que outras vidas possam ser grande e poderosamente abençoadas. Nós somos uma igreja bíblica, estamos abertas para receber todos vocês, assim que vocês necessitarem estarem aqui conosco presencialmente. É um convite que eu faço e eu deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos. Com as orações silenciosas, estamos despedidos.